Abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Amém? Gálatas 5, 13. O tema dessa mensagem é negar-se a si mesmo. Amém? Gálatas 5, 13. A gente vai ler até o 26. 13 ao 26. Amém? Vamos ler? Gálatas 5, a partir do versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, a vontade da carne, porque a carne cobiça ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, brigas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E aos que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e vontades, concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Amém? Bom, essa palavra ela já é fantástica, né? Jesus, ele simplesmente fala: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O pré-requisito para seguir Jesus, para viver aquilo que Jesus já estabeleceu, é negar-se a si mesmo. Amém? Quantas vezes a gente ouve isso dentro da igreja? Você tem que negar a você mesmo, você tem que se negar, você tem que buscar a morrer para você, a morrer para as suas vontades. Quantas vezes a gente lê na Bíblia sobre isso? Amém? São diversas e milhares de vezes. Mas você sabe o que de fato significa e como na sua vida prática você vai negar a você mesmo? Como você vai morrer para si, para que Cristo cresça? Colossenses 3, ele fala simplesmente que nós devemos não olhar para as coisas daqui, não buscar as coisas terrenas, mas olhar para as coisas do alto. Sabe? Será que nós vamos ter que nos tornar como ETs gospel? Será que a gente vai ter que se tornar como robôs evangélicos?
Será que é isso? Será que negar-se a si mesmo é permitir que alguém que nos lidera, que nos cuida, que faz parte da nossa igreja, mande em nós, que controle toda a nossa vida, que saiba o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer? Quer dizer então que a gente tem que perder, resetar as configurações e permitir que alguém faça isso? Porque eu quero te dizer, em primeiro lugar, que não. Não é isso. Então, nessa noite, eu quero conversar com você, trocar uma ideia com você sobre o que é negar-se a si mesmo. Por que isso é um passo tão fundamental para que a gente possa experimentar de tudo aquilo que Jesus quer que nós experimentemos. Amém? Então, eu quero hoje falar o que é negar-se a si mesmo, por que negar-se a si mesmo, como negar-se a si mesmo. Amém? Então, vamos lá, primeiro ponto, o que é negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é uma luta que travamos conosco mesmo, praticamente pleonagem, que é a vontade de Deus, para que a vontade de Deus prevaleça sobre nós. É a luta contra a nossa vontade, contra o pecado, tudo aquilo que nos afasta ou nos rouba de Deus. A nossa vontade, nós mesmos, é aquilo que a gente chama de carne na Bíblia. É aquilo que a gente chama de natureza, sabe? É aquilo que o ser humano por si só experimenta, que é a preguiça, a vaidade, o nosso temperamento, as nossas emoções, os nossos desejos, os medos, as ansiedades, todas as coisas. Negar-se a si mesmo significa, sabe, abrir mão daquilo que é primário nosso, sabe, para consagrar ao Senhor. Negar-se a si mesmo não é se autoanular, não é se autoflagelar. Negar-se a si mesmo é você simplesmente abrir mão de tudo aquilo que te faz você viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. Eu posso dizer que sexo é pecado? Para quem não é casado, sim. Mas para quem é casado, não. E é uma natureza primária, sabe, você sentir desejos sexuais. Mas você vai negar-se a si mesmo é quando você entende que aquilo ali vai de encontro à vontade de Deus. Amém? Eu posso falar para um cara que é casado e falar assim, não, cara, tem que segurar a onda, segura a tua onda aí, filho, namora não. Eu posso falar? Isso é até pecado, não é verdade? Eu acho engraçado que o Cláudio Duarte, ele fala que não fazer sexo no casamento é como fazer sexo fora do casamento. É tão pecado quanto. Então, negar-se a si mesmo significa você abrir mão das suas vontades, que você sabe que vai de encontro a Deus. Mas abrir mão de quê? Sabe, o que é que a gente tem que negar? A nossa vontade, a nossa carne. É natural. Você já viu quando alguém fala mal de você? Tem gente que vira um leão, né? Sabe, já viu quando alguém te distrata? Qual é a consequência natural sua? Quando alguém te dá um tapa na cara, qual é a consequência natural? É abaixar sua cabeça? Não. É simplesmente cair para dentro, não é verdade? É partir para dentro, filho. A consequência natural de você simplesmente das suas vontades. Se você passar o dia todo olhando todo mundo viajando no Instagram, Bahamas, Caribe, não é verdade? Nas ilhas gregas, o que naturalmente vai gerar no seu coração? Inveja. Você vai querer estar lá, porque isso faz parte da nossa natureza. Isso faz parte da natureza humana. Se um homem ficar olhando muito para uma mulher, se ele ficar olhando o tempo todo para ela, e principalmente se ela for uma mulher bonita, simplesmente ele vai sentir desejo pelaquela mulher. É verdade? E se ele continuar alimentando a natureza dele, qualquer mulher que ele passar, ele vai ficar olhando para essa mulher, não é verdade? E isso é natural, isso faz parte da natureza do homem. A mulher já é o contrário. Se ela começar a se encontrar com um homem que seja muito caridoso é a palavra errada, mas se for muito gentil, se for um cara muito solícito, se for um cara que converse bastante, que dê ouvido, né? Porque a mulher fala pra caramba, né? E aí o que acontece? Se esse cara ficar ali, trocando ideia com ela, naturalmente ela vai se apaixonar por ele. Entende?
E a nossa vontade, ela deve ser controlada pelo Senhor. Sabe? É difícil. Negar-se a si mesmo não é algo simplesmente puramente espiritual. É natural. Ao mesmo tempo que existem pessoas que não conseguem jejuar e ler a Bíblia, existem pessoas que não conseguem emagrecer, não é verdade? Quem dessas pessoas levanta a mão? Tem um monte aqui, ó. Gente, tem gente que não tem disciplina. Não é algo puramente... Tem coisas que não é puramente, simplesmente espiritual, não, gente. Tem coisas que é natural. Aí eu falo, tem muita gente que a gente cobra, fala, cara, você tem que ler a Bíblia, tem que buscar. Mas, cara, quando ele nem era cristão, ele também não lia livro nenhum, sabe? Ele também não fazia nada para ele mesmo, ele continuava sentado ali. E nessas coisas eu até questiono a questão da conversão. Eu estava falando até com a galera sobre em relação ao jejum, porque existem pessoas, não sei se você já reparou, a pessoa tem já viu aqueles testemunhos? Ah, eu era viciado nisso, viciado naquilo, viciado agora, eu sou de Jesus, tudo mudou. Você já parou para pensar que existem pessoas que elas só trocam de vícios? A Fabiana até falou sobre isso, né? A Andréa Vargas fala muito sobre isso, né? E existem pessoas que só trocam de vício, cara. O cara, quando ele era do mundo, ele era viciado em cerveja. Aí quando ele foi para a igreja, agora ele é viciado em comida. A diferença, existem pessoas que eram viciadas em sexo, e agora eles são viciados em outras coisas. A diferença é que ele trocou um pecado imoral pelo pecado moral. A diferença é que antes ele realmente as pessoas enchiam o saco dele porque era um pecado moral, imoral, e agora ninguém enche o saco dele porque é um pecado moral. Vocês estão compreendendo como o evangelho é muito mais louco do que a gente imagina? E, sabe, não existe essa questão de você achar porque você está na igreja que agora tudo vai mudar. Não, você vai continuar tendo preguiça. Não é difícil acordar 8 horas da manhã, quer dizer, acordar 8 não, né? Porque mulher tem que acordar no mínimo 6h30. Mas para os homens, não é difícil acordar 7h30 para poder estar na sala de oração 8 horas? Aqueles que moram mais perto. Sábado chuta o balde, come hambúrguer, faz o que for, não sei o quê. Entende? O jejum dia de semana é tranquilo, quero ver final de semana, filho. Não é difícil, naturalmente não é difícil acordar. Não é difícil levantar. Isso é natural. Então é um processo natural, não é só plenamente espiritual. Amém? O negar-se a si mesmo, ele está muito ligado em quem governa a sua vida. E eu quero falar para você, se você não aprender a negar-se a si mesmo, você vai continuar controlando a sua vida. E eu quero falar uma parada, a gente acha que Deus controla a nossa vida. A gente acha, cara. Quem acha aqui que Deus controla a sua vida, levanta a mão. Ninguém levantou? Ah, só porque eu falei, né? Que se eu não tivesse falado, ó, quem é? Deus governa a minha vida. Deus governa a tua vida? Beleza. A gente canta assim, tudo eu te darei, Senhor. Sabe? Se eu tiver, Ele é Deus. Se não tiver, Ele é Deus. Cara, tá beleza. Deixa um cara roubar teu celular. Cara, você vai querer matar esse cara. Você vai querer simplesmente falar todas as coisas. Você vai querer ir atrás dele. Deixa ele, seu carro novo. Deixa ele roubar o seu carro novo. Deixa você descobrir que a sua namorada te traiu, para você ver. Deixa você ver que você descobrir que seu namorado está conversando com outra menina no WhatsApp, para você ver quem governa a sua vida. É você que governa a sua vida. E Deus não está falando aqui nessa mensagem para que a gente aprenda a negar-se a si mesmo. Não significa que a gente vai virar o santarrão, mas significa que a gente vai saber como controlar a nossa vida, sabe? É entender que Ele governa, é entender e buscar ao Senhor quando nós perdermos simplesmente a direção. Ou quando não entendermos a direção que nós devemos tomar. Se você não entender, sabe? Se você não entregar o governo da sua vida para Deus, você vai continuar batendo cabeça. É 1 namoro, 2 namoros, 3 namoros, 4 namoros, 5 namoros, 6 namoros, caramba, e todos não eram de Deus? Tem alguém errado aí, não é verdade? Deus, Ele está nos convidando, sabe? A vida, ela só tem um volante, meu filho, grava isso no teu coração. Ou é você que vai dirigir, ou é Deus.
E se você não souber, se você não aprender a entregar o governo de Deus sobre a sua vida, você vai passar por dificuldades tremendas. Aí você pode pensar assim, mas Vitão, eu sei gente que faz isso, faz aquilo, vive aquilo e está bem. Cara, calma, filho, não é agora não. Sabe Botafogo no Campeonato Brasileiro? Já viu o Botafogo quando começa a ficar lá em cima? Ele fala, calma, meu filho, pode esperar, a hora dele vai chegar. É tranquilo, gente, tranquilo, deixa o Botafogo ir. Vai, não é verdade? A gente sabe, cara, quando o Botafogo fica nas cabeças, não, Tiagão. Quando o Botafogo fica nas cabeças, fala assim, pode esperar 5, 6 rodadas. Acabou, filho, daqui a pouco ele está lá embaixo. Não tem jeito. E existem pessoas que são assim. Sabe, existem pessoas que hoje você vê, você fala assim, caramba, o cara tem um cruze novo, comprou uma casa na Barra, tudo mais, caramba, ele está prosperando, sabe, mas ele vive uma vida, às vezes gera até dor no nosso coração, de pensar assim, cara, mas o cara não vale nada, e ele está prosperando, e eu que estou buscando a Deus, estou sendo fiel, as coisas não acontecem. Aí você descobre que o carro era financiado, que a casa era financiada, que ele estava dando volta no primo, e daqui a pouco acaba. Rapaz, eu tive milhares de amigos que tiraram onda, no auge de muita coisa no Campo Grande. Tiravam muita onda, cordão de ouro. Pô, quando lançou o New Civic, caramba, meu irmão, aquele carro ali era um espetáculo para mim. Vai olhar para essa galera hoje. Quantos não estão mortos? Pessoas que começam a namorar só porque a garota é bonita, só porque o cara é legal, só porque o cara é bonito. E aí sabe o que é que acontece? No final, acaba decepcionado. Quantas meninas a igreja trata porque não sabe se controlar, e ela vai lá, transa, entrega tudo que ela tem para o cara, e depois ela vive chorando pelo canto, porque muitas das vezes o cara trocou ela por outra, e ela ainda acha que a outra é melhor do que ela chora 2 vezes. Quantas meninas com emocional rasgado, destruídos aqui, porque não aprenderam a se segurar? A gente acha que Deus governa, e quando isso aconteceu comigo, eu fiquei extremamente... Eu passei por um vale tão louco durante algumas semanas atrás. Cara, que eu ficava pensando, o que está dando de errado comigo? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso, sabe? Qual é o erro que eu estou cometendo? Mas no sentido de olhar só para o outro, sabe? Eu preciso fazer isso para mudar a atitude do outro. Eu preciso fazer isso para mudar a atitude do outro. E aí eu descobri, lendo Tiago, Deus ele falou comigo sobre maledicência. Se você ler o livro de Tiago, eu estou citando Tiago direto, né? Mas se você ler o livro do Tiago, Tiago ele está escrevendo para cristãos que foram judeus. E ele está dizendo simplesmente que não é na força deles, não é no tempo deles. Em Tiago existe um versículo muito conhecido que fala que a justiça de Deus não opera na ira. E quando você entende isso, ele fala que quando nós queremos estabelecer a nossa justiça, quando nós não morremos para nós mesmos, quando nós queremos fazer a nossa vontade, não é um ato de justiça de Deus, é um ato de antropocentrismo. É um ato de egoísmo. Quando alguém te dá uma volta, você quer ir lá e bater naquela pessoa. Ué, mas você não fala que confia em Deus? Mas você não fala que amar ao Senhor, amar ao próximo como a ti mesmo? Você não fala que tem que amar a Deus sobre todas as coisas? Mas por que quando alguém faz isso? Sabe por quê? Porque quem está governando a sua vida é você, não Deus. Quando uma pessoa, ela simplesmente, sabe, ela continua a pecar, e ela não muda nunca. Ela, não, mas quem governa a minha vida é o Senhor. Mentira. É você que está governando a sua vida, e não o Senhor. E João fala que aquele que conhece ao Senhor não vive pecando. Não vive no pecado. Ah, mas eu amo Jesus. Jesus é meu maravilhoso conselheiro, Deus da paz, príncipe da eternidade. Me troquei tudo, né? Mas será que... A minha pergunta hoje é o seguinte: será que você não está sendo impedido, você não está impedindo um agir de Deus sobre a tua vida? Porque você não consegue negar você mesmo? Porque você não consegue simplesmente abrir mão de um tempo seu, organizar o seu tempo para você ler a Bíblia? Você não consegue organizar, talvez o seu pai esteja morrendo, sua mãe esteja morrendo, sua casa está sendo destruída, mas você não consegue orar 2 minutos pelo seu pai. Talvez o seu irmão, a sua irmã, talvez o seu avô esteja indo para o inferno.
Talvez você passa pelo seu avô todos os dias, quando vai para a igreja, cruza com o seu avô no bar, mas você não tem a condição de tirar 1 minuto para orar por ele por causa de preguiça. Quem governa a sua vida? E há 3 semanas atrás, diante de todas as adversidades, porque o Senhor já estava movendo isso, eu reuni uma liderança, mais uma galera, e eu falei, vamos fazer uma reunião, para a gente orar, para a gente tirar o nosso tempo junto, porque a gente precisa. Cara, foi fogo dos céus ali. As pessoas foram tocadas, impactadas, e eu estava entendendo tudo aquilo que Deus estava fazendo. A partir daquele momento, começou tudo a dar errado para mim. Mas não é tudo dar errado no sentido, sabe? É um modo de eu ficar com raiva de mim mesmo, sabe? Eu não estava em pecado, eu não estava errado, eu não estava me enganando, não estava enganando ninguém, mas simplesmente, cara, parece que as coisas não encaixavam. Mas as pessoas estavam sendo convertidas, sabe? Pessoas estavam aceitando Jesus, a EBD, a galera estava recebendo, palavras maravilhosas nós estávamos recebendo, canções maravilhosas nós estávamos cantando, eu estava com os meus amigos, houve um Shaba maravilhoso, mas por que Deus estava tudo errado? Sabe por quê? Deus mostrou que eu estava controlando a minha vida. É porque eu queria estabelecer os meus métodos para a juventude que é dele. Porque eu queria governar a minha casa, a minha maneira, o meu trabalho da minha maneira, não do jeito que ele quer. E aí eu falei, Deus, então me mostra o que eu estou errando. A primeira coisa que Deus me mostrou, maledicência. Cara, eu estava tão machucado, que eu falava mal de tudo e de todos. E sabe onde eu tomei na cabeça para aprender? Uma palestra no trabalho. O cara falou uma palestra e no final ele falou maledicência. Aí veio como um soco no estômago assim, ó. E quem disse que Deus não usa, né? Uma palestra de valores, uma palestra de valores. Cara, no final ele falou de maledicência. Eu falei assim, caraca, tudo que eu faço. Eu não xingo ninguém, não, mas cara, não é possível. E aí, Deus, o Espírito Santo falou no meu coração, leia Tiago. E eu comecei a ler Tiago. E sabe o que Tiago está falando? É o seguinte, quando as pessoas elas fazem coisas para você, e você vive uma religião, mas não vive um relacionamento com Deus, você quer estabelecer a sua justiça. Então, a maledicência, você falar mal de uma pessoa, é a consequência natural de alguém ter feito algo para você. E às vezes a gente legitimina falar mal de uma pessoa, falar mal de alguém, porque aquela pessoa nos fez algo, mas mesmo que ela não tenha nos feito algo, não nos dá o direito de falar mal dessa pessoa. Cara, tem coisa que o crente mais faz é se reunir para falar mal do outro. E aí Tiago fala do poder da língua. A gente acha que Deus governa a nossa vida. Mas se a gente for passar um raio-x ali do Espírito Santo, a gente vai ver que a gente às vezes não aguenta nem segurar a nossa própria língua. E o Tiago ele fala o poder mortal da língua. Então a gente tem que aprender a entender o que é morrer. E se a gente não morrer para nós mesmos, nós não vamos experimentar o melhor do Senhor nessa terra e depois dela. Amém? Então, o que é morrer para negar-se a si mesmo é a luta que nós travamos. É negar as nossas vontades. Amém? A segunda coisa que eu quero falar com você: por que nós devemos negar a si mesmo? Porque Deus, aquele que fez todas as coisas, o dono da sabedoria, o dono do universo, fez tudo perfeito para que o homem vivesse o melhor da criação e do Criador. Só que o pecado nos afastou de Deus e isso transformou a nossa natureza pecaminosa. O plano de Deus, quando você olha o plano original de Deus, quando você olha lá para o Éden, você vê que Deus ele fez tudo perfeito para que a gente experimentasse do melhor da criação e do Criador. Porque ele se encontrava todos os dias no entardecer com Adão e Eva. Tudo que Deus estabeleceu é perfeito. Os propósitos dele são perfeitos. Os mandamentos de Deus são perfeitos. Deus ele quer simplesmente que a gente tenha um relacionamento com ele. Só que por causa do pecado, por causa da queda do homem, a nossa natureza ela foi contaminada. Saíram do paraíso. O que aconteceu? Assassinato. Caim matou Abel. Os homens tentaram fazer uma torre, a Torre de Babel, para chegar-se até a Deus.
Deus teve que mandar um dilúvio, porque não existiam mais pessoas que queriam um relacionamento com Deus, a não ser Noé. E aí você vai ver a história que cada ano passa é pior. Cada momento passa é pior. No entanto que 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, se eu não me engano, no livro de Timóteo, e fala que nos últimos dias, as pessoas elas serão cada vez mais enganadoras, avarentas, mentirosas, amantes de si mesmo. Você vai perceber que a tendência é só piorar. E quando a Bíblia fala, inclusive, que ela fala um abismo chama outro abismo. Você vai perceber que na família de um cara, às vezes o avô dele bebia no bar, o pai dele bebia e fumava maconha, o filho bebia, fumava maconha, cheirava. A ponto do neto não nascer, porque o pai talvez morreu de overdose, porque o filho morreu, o neto morreu de overdose. A gente vê como o pecado ele vai aumentando. Você já percebeu que uma pessoa, muitas das vezes, ela, por exemplo, vou falar uma coisa simples, você chega aqui e fala, eu falo, segunda-feira, Esté, eu acho que não vai ter aquele louvor. Aí alguém ouve e fala assim, segunda-feira não vai ter louvor. Aí a outra pessoa fala assim, segunda-feira não vai ter o wave. Aí a terceira pessoa fala assim, para a quarta pessoa, olha só, presta atenção, não vai ter mais o wave, acabou o wave. Ué, mas a wave não é da Manancial? E a quinta pessoa falou assim, não, mas espera aí, acabou a Manancial. E daqui a pouco a outra pessoa falou assim, não, mas acabou a Manancial, fechou a igreja. Aí a outra pessoa, não, fecharam todas as igrejas de Campo Grande. E depois, não, nossa, caramba, fecharam todas as igrejas de Campo Grande, caramba, perseguição no Brasil, tal. Você entende isso? O pecado, ele vai se desdobrando como um vírus. Vamos pegar o exemplo da dengue. Antigamente o cara pegava dengue, não é verdade? Aí depois apareceu a tal da zika. Aí depois apareceu a tal de chikungunya. Aí com o tempo o cara pegava dengue e zika ao mesmo tempo. Agora o cara pega dengue, zika e chikungunya. É uma metamorfose louca, e assim é o pecado. Você imagina a destruição que vem desde lá até aqui. A nossa natureza ela é pecaminosa, gente. Eu estava falando com meu pai ontem, o Pedro estava brincando com o Lucas. O Pedro tem 3 anos, o Lucas tem 10 meses. E o Lucas estava engateando, aí tentou pegar um lápis do Pedro. 10 meses. O Pedro simplesmente tirou o lápis, para o Lucas não pegar. O Lucas pegou a mão assim, fez assim, na cara do Pedro assim, e depois pegou o cabelo dele e puxou. Ele tem 10 meses. Eu oro por ele, tá bom, gente? Porque faz parte, cara. Tu entende isso? A gente é mal, gente. A gente é mal. A gente não é bom, não. E por que a gente precisa negar a si mesmo? A prova que a gente é mal, porque você sabe o que você faz quando ninguém está vendo. Você sabe quantas pessoas você já enganou. Eu sei quem eu sou. E por isso, nós precisamos simplesmente negar-se a si mesmo para que o governo de Deus seja restabelecido na nossa vida. Sabe, para que a gente volte a experimentar tudo aquilo que Jesus já estabeleceu para a gente. Sabe, para que a gente possa experimentar o melhor da criação e do Criador. Para que a gente possa, que a natureza dele se manifeste sobre a nossa natureza, para que o nosso caráter seja transformado por ele, sabe, para que a gente possa simplesmente, sabe, ser santo como ele é santo, porque esse é o plano de Deus, esse desde sempre foi o plano de Deus. E quando a santidade de Deus ele começa a nos atingir, simplesmente a gente é transformado. Sabe, a gente não quer mentir mais, a gente nem fala mais palavrão. Quando a gente percebe, as pessoas não estão se masturbando mais, as pessoas não estão enganando mais, a depressão vai embora, a ansiedade vai embora, a vaidade vai embora, porque a gente começa a experimentar um relacionamento real com Deus. Entende por que você precisa, o porquê de negar-se a si mesmo? Porque quando nós negamos a nós mesmos, nós seguimos a direção de Deus. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele está sobre todas as coisas. Sabe, Romanos 8:28 não fala? Quem nos afastará? Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte,
nem a profundidade, sabe, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus, ele é soberano, não existe guerra entre Deus e o diabo, existe guerra entre o homem e Deus, porque não é Deus que está brigando com a gente não, é nós que estamos brigando com Deus. Satanás, ele é o único que fica botando pilha. Satanás não está em guerra com Deus não, gente. Satanás, ele simplesmente só quer que a gente faça a nossa vontade. Quando Satanás se revelou em forma de cobra para Eva, Satanás falou: olha, Eva, vem aqui e me adora. Ele falou para ela, falou: faça a tua vontade aí, come aí, que você vai ser parecido. Quando você olha para Jesus no alto do monte, que Satanás leva Jesus do alto do monte, e ele mostra a glória de todos os reinos, e ele fala assim: e isso tudo te darei se prostrar e me adorares. Quando você entende isso, você começa a olhar com o olho do céu sobre isso. O que Satanás está dizendo? Para você conquistar tudo, a cobiça de querer tudo isso aqui, a cobiça de ter glória, de ter honra, de ter crescimento, tudo mais, é simples, é só você me adorar. Adoração é uma atitude secundária de cobiçar as coisas, de fazer a sua vontade, de não negar a você mesmo. Você está entendendo isso? Satanás, ele entra como ele é derrotado. Satanás não tem poder na sua vida. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós vamos nos sujeitar a Deus? Como? Negando-se a si mesmo. Essa passagem deve ser assim: quando nós negamos a nós mesmos, nós nos submetemos a Deus e o diabo foge de nós. Lembra que Jesus falou em Lucas 10? Ei, vos darei poder para expulsar demônios. Se alguma serpente, se algo mortífero te morder, você não vai morrer. O que ele está dizendo? A autoridade, algo que eu já derramei sobre a sua vida, simplesmente é maior do que todas as coisas. Então siga a minha vontade, siga a minha palavra, viva um relacionamento comigo que nada vai te parar. Lembra que Jesus falou para Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor continua avançando, mas sabe, você quer ser igreja? Negue-se a si mesmo. Eu quero viver o sobrenatural. Saia da preguiça, vai ler a palavra. Eu quero experimentar de coisas maravilhosas. Vai viver uma vida de adoração. Eu não quero condenar ninguém, nem apontar que isso é de Deus ou não é de Deus. Deixa eu te ensinar, cara, eu não ouço música do mundo porque, dita música do mundo. Mano, porque eu não encontro mais nada que me agrade. Às vezes eu ouço alguma música e falo: caramba, essa música é legal, me marcou. Outro dia eu estava falando de Dire Straits para a Bruna. É bem antigo, né? Só os mais velhos sabem. Se você ouvir Jenny Joplin, se você estudar Jimi Hendrix, se você escutar, cara, tem muita música maneira. São músicas, tem músicas do YouTube que não ofendem a Deus, tem músicas que não trazem ofensas para Deus. Mas, cara, mano, eu não troco, simplesmente, mesmo que eu não sinta, eu não vou trocar. Sabe, porque eu sei quando está rendido diante do Senhor, adorando Ele, e sabe, assim, me unir com uma canção no céu que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Sabe, eu acho que eu não posso, Jesus, ele fala que é melhor você entrar sem o braço direito, sem o olho direito, do que o corpo todo ir para o inferno. O que Jesus está falando isso? Cara, não dê espaço para o pecado. Cara, eu não posso ficar dando espaço para a música que vai alimentar o meu ego, a minha vontade, a minha vaidade. Eu não posso, cara. Se eu fizer isso, eu vou gostar. É bom, as músicas são boas, mas elas vão me afastar de Deus, elas vão alimentar a minha carne. Por que eu tenho que negar a mim mesmo? Porque as obras da carne, lá em Gálatas 5, ele fala que são manifestas nos quais prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Vou falar uma coisa para você. Um servo de Deus, alguém que experimenta um relacionamento real com o Espírito Santo, eu acho que talvez a única coisa que pode tentar o cara aqui
bem próximo é a glutonaria, que é a vontade de comer. Só isso, mano. É só fazer uma estatística. Você com relacionamento real com Deus, você que aprendeu a morrer para você mesmo, qual é a possibilidade de você pegar o seu carro, encher a cara de cerveja e matar alguém na rua? Existe um estudo, se eu não me engano, é de um pastor chamado Ricardo Pinudo, eu não sei, que ele fala que ele cuidou de não sei quantos casais que caíram em adultério. Sabe onde começou o adultério? Na pornografia, lá antes do casamento. O cara, crente, servo de Deus, mas ele estava acostumado a uma morena, uma negra, uma asiática, uma loura, uma russa, uma espanhola. E chegou um determinado tempo no casamento dele, que essa brecha não foi fechada. Ele não conseguiu negar aquilo que era mais da paz e a parte da natureza dele. E aí chegou um momento que ele olhou para a esposa dele e ele enjoou dessa esposa, porque ele estava acostumado. E existiam momentos na vida dele. Você acha que é brincadeira? Você acha que pornografia não mata? Talvez o teu pai foi embora de casa porque ele foi criado desde sempre a se masturbar olhando outras mulheres. Aí chegou um momento que ele quis mergulhar, não só viver. Você acha que é brincadeira quando alguém bota um copo de cerveja na boca? Eu sei que tem muita banda legal, muita coisa legal, mas talvez essa banda está te impedindo de você se achegar ao trono de glória. Eu não estou aqui para julgar, falar, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Quem sou eu? O Espírito Santo vai falar contigo, cara. Quando eu tive um encontro real com Jesus, eu peguei todas as minhas músicas, eu tinha todos os álbuns dos Beatles, eu tinha todas as músicas do Legião Urbana, eu tinha todos os álbuns de Jota Quest, eu tinha todos os álbuns de todas as bandas, Charlie Brown Jr., eu tinha tudo. Eu não sei, Deus falou para mim assim, ó, assim como minha pasta de pornografia, eu peguei Shift, Del e deletei. Você está compreendendo como é que a gente tem que negar nós mesmos? Ah, mas é imoral. Eu não vou ficar aqui julgando não, gente. Ah, você faz, você não faz. Cara, deixa o Espírito Santo falar o teu coração, mano. Tudo que fazemos por si só não gera algo eterno. Por que negar-se a si mesmo? Porque se você não negar, preste atenção, você não vai entender. Lá em Coríntios ele fala que aqueles que são espirituais discernem coisas espirituais. E aqueles que são carnais não discernem coisas espirituais. Quando alguém chegar para você querendo meter um migué, cara, você vai entender na hora, você vai ter discernimento de espírito. Peça a Deus discernimento de espírito. Peça a Deus discernimento de espírito. Porque eu tenho certeza que Deus vai te direcionar o concurso que você tem que fazer, a pessoa que você tem que orar, onde você tem que ir, o que você deve fazer. Você tem que pedir, Senhor, discernimento de espírito, porque Deus vai te mostrar onde Satanás está agindo, onde a sua carne está sendo aflorada, o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas você nunca vai discernir no espírito se você vive na carne. Vai continuar tomando caixote, vai continuar batendo cabeça, vai continuar trocando de igreja. Vai trocar 1, 2, 3, você pode simplesmente ir para Hillsong agora. Você pode simplesmente adorar na Bethel, lá na Califórnia. Simplesmente você pode participar do maior, você pode ministrar lá, está lá em cima no Descende, com o Theo, com todas as pessoas lá que vão no Descende. Simplesmente a tua vida não vai mudar. Você vai continuar sentindo nada. A presença de Deus vai ser sempre dos outros. Você vai ter que sempre chorar porque os outros estão chorando, mas nunca porque Deus se revelou para você face a face. Ei, mano, Deus está te chamando, cara. Se o que a gente faz não gera nada de bom. O que a gente faz fica na terra, morre na terra.
Mas o que a gente faz com Deus gera fruto eterno. A Bíblia diz que as maldições, as consequências do pecado atingem até a 7ª geração. Mas as bênçãos do Senhor podem até atingir até a 1000ª geração. Você presta atenção, talvez eu esteja nesse altar, não é porque eu mereci, eu não mereço, eu sei disso. Mas talvez porque eu estou colhendo algo que lá atrás, na minha geração, alguém plantou. O que você está plantando para a sua geração futura? Eu falei para mim mesmo que eu nunca queria me casar, por ver a história da minha mãe, do meu pai, da minha família. Eu falei, eu nunca vou me casar. E eu vivia a minha vida do jeito que eu queria. Aí eu comecei a analisar, parei, pensei e falei, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Aí eu falei, peraí, se eu não quero me casar, e do jeito que eu estou vivendo, eu estou repetindo tudo aquilo que quem foi atrás de mim fez de errado, fez. Então o que eu estou construindo para que a vida dos meus filhos não seja igual à minha? Tem alguma coisa errada. E aí foi quando eu conheci a Bruna. Eu pedi perdão para uma ex-namorada minha, que eu tinha uma namorada de manhã, uma tarde e uma noite. E eu fui pedir perdão para ela. E ela não entendeu nada. Ela falou, cara, o que esse cara está falando aqui comigo? Eu falei, eu queria te pedir perdão, anos depois. Porque eu fiz uma ministração, já falei isso para vocês, de o quanto eu chorei, eu senti a dor do que as mulheres que eu humilhei sentiu. Eu senti a dor delas, abandonadas, traídas. Eu senti a dor delas. Eu fui lá para ela, pedi perdão. Foi que eu te pedi perdão. Eu te traía direto. Eu te enganava direto. Tudo que a gente faz, gente, é só besteira. Sabe, Deus não me dá na minha mão não, porque eu vou deixar cair. Fica nas tuas mãos, Deus, porque se botar na minha mão, eu vou deixar cair. O que você tem governado a sua vida, cara? Os teus olhos são limitados, a tua mente é limitada, o teu corpo é limitado. Dá o governo para aquele que é dono de todas as coisas, que sabe todas as coisas. É Ele que vai te falar quando Satanás estiver dizendo, não faz, você está achando que é Deus. E aí Deus vai lá e revela para você, cara, isso aí é um laço. Rapaz, eu lembro de quando eu insistia, porque eu insistia em namorar, a menina era crente, a menina era de Deus, e eu queria, porque eu queria namorar aquela garota. Rapaz, teve um dia que eu tive uma visão, eu andando com uma criança de cadeira de roda, a criança toda tortinha, bem triste, e eu triste. Deus falou assim, esse aqui é o teu fim. Não era porque era castigo não era castigo de Deus não. Talvez é porque Deus sabe do meu DNA e sabe do DNA dela. Mas Deus não podia curar. Deus, Ele não quer simplesmente fazer, Ele não quer simplesmente que você faça a tua vontade e Ele o abençoe. Ele tem que abençoar e você vai na direção dEle. E ali eu queria estabelecer o meu tempo, a minha justiça. Cara, hoje eu olho para os meus filhos e eu penso, cara, Senhor, muito obrigado, porque eu lembro de quantas vezes eu não queria tê-los. Mas foi o Senhor, de um relacionamento contigo, de um momento contigo, quando eu me esvaziei de mim, o Senhor me mostrou que era bom. Cara, eu amo meus filhos. E o que você está perdendo, porque ainda você continua insistindo. E por último, como negar-se a si mesmo? Eu queria que o louvor subisse. Negar-se a si mesmo, as nossas vontades, são os maiores desafios que temos. Negar as coisas que vêm de dentro de nós não é algo fácil, mas é possível. Jesus, ele disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, Ele nos deu direção para um relacionamento com Deus. E o seu plano é que nós venhamos a estabelecer o melhor dEle. E tudo isso foi restabelecido. Então, não mais o pecado, o inimigo, a nossa natureza pecaminosa iria nos dominar. Sabe quando a gente vai começar a negar-se a nós mesmos? Como a gente vai conseguir negar a nós mesmos? É quando nós venhamos a nos avaliar. Nós venhamos a nos colocar diante do Senhor. E peça a Ele, porque Ele vai te mostrar. Porque eu pedi a Ele, Ele me mostrou. E eu continuo pedindo ao Senhor. Deus, que não seja eu que governe a minha vida.
Que não seja eu que governe a minha vida. Sabe como a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, exige esforço. Depois que eu li Tiago, sabe qual é o livro que Deus mandou eu ler? Josué. Sabe o que Josué fala? Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Você acha que é fácil? Muitas pessoas olham e acham, é muito fácil, a gente sobe lá em cima, a gente tem fotógrafo, tem videomaker, tem vídeo gravando a gente. Não é fácil. Eu poderia muito bem passar o dia todo falando mal de pessoas que não vivem um relacionamento com Deus. Eu sei a história de muitas pessoas aqui, e eu podia ficar reclamando da vida delas. Você acha que é fácil? Eu tenho que aprender a negar a mim mesmo, para às vezes não dar um soco na cara de alguém. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus todos os dias, porque talvez existiram dias que eu nem queria vir aqui. Existiram dias, você acha que amar uma pessoa, esse amor, eu amar uma pessoa que não tem nada para me oferecer, uma pessoa chata, uma pessoa enjoada, você acha que amor é esse? Esse amor tem que vir dos céus, e esse amor vindo dos céus é um amor ágape, o amor ágape só vem quando nós venhamos a morrer para nós mesmos. Então como eu vou fazer isso? Me arrependendo, confessando o meu pecado, falando, Deus, eu sou um porcaria, eu faço tudo errado, me ajuda, Senhor, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso abrir a minha boca, eu preciso entender o que foi feito na cruz do Calvário por Jesus. Quando eu entendo que Jesus morreu por mim, cara, é impossível continuar da mesma maneira. Quando eu entender essa gratidão, quando isso começar a brotar no meu coração, meu filho, quando você entender um pouquinho disso, ajoelha, mano, e fala, Jesus, a tua graça, é só a tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu favor imerecido. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por mim, mesmo sabendo que eu não valho nada. E Ele se faz disponível todos os dias para que a gente tenha um relacionamento real com Ele. E Ele se faz todos os dias. Quando Apocalipse 3:20 fala, que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Sabe o que Ele está dizendo? Estou todos os dias à porta do seu coração, pedindo para que você abra e para que eu entre. Então eu entrarei na sua casa e cearei com você. João 14, esse versículo está tatuado no meu coração porque ele me marcou. Diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, aquele que me amar será amado do meu Pai. Então eu o amarei e me manifestarei a Ele. Lembra que nós somos santificados de glória em glória, é o que o texto de Coríntios fala. Então, meu filho, toda vez que você tiver a oportunidade de ouvir a voz de Deus, ajoelha, fala, Senhor, eu não consigo. Senhor, toma meu temperamento. Senhor, toma minha vontade, toma minhas vaidades. Senhor, eu sou invejoso, eu sou medroso. Senhor, eu sou ansioso. Senhor, eu tenho vontade de bater naquela pessoa. Senhor, segura minha língua. Abre seu coração para o Senhor. Ei! Aí você vai ver o agir do Senhor. Aí você vai ver o Satanás fugindo da sua vida. Mas ele não foge para sempre não, tá? Só vai terminar no céu. Você quer ser forte? Você quer ser firme? Se coloque diante do Senhor. Mate a sua carne. Ore. Se você não consegue orar, ore até conseguir orar. Se você não consegue ler a Bíblia, lute para ler a Bíblia. Se você não consegue porque você passa muito tempo no Instagram, delete o Instagram. É melhor você cortar um braço, furar um olho, do que ir o corpo inteiro para o inferno. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Para ter santidade, precisa morrer para si mesmo, para que Cristo cresça. Jesus falou assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ei, Ele está disponível todos os dias. Eu já me perguntei, falei, Deus, como alguém que está aí na igreja, cresce na igreja, profetiza na igreja, expulsa demônios, não conhece ao Senhor? Ele fala, é simples, eu conheço essa pessoa, eu sei qual é a história dela, ela não me conhece, porque ela não me conhece intimamente, porque ela não tem relacionamento comigo, porque ela só fala no meu nome.
eu posso usar o nome do Sturt para fazer tudo sem conhecer o Sturt plenamente. Eu posso falar, ei, o Sturt é isso, o Sturt é aquilo, o Sturt é isso. Saiu quase Churt, né? Mas de fato, não conhecer a história dele. Quantas pessoas falam no nome de Jesus, profetizam no nome de Jesus, vão para a igreja no nome de Jesus? Desculpa pela palavra de hoje. Mano, eu estou rasgando meu coração, porque é um plano, porque eu sei que quando você aprender a morrer para você mesmo, a entregar as suas vontades, os seus pecados, você vai experimentar tudo aquilo que eu falei lá no início. O trono de glória vai estar disponível, o pecado não vai te dominar mais, você vai começar a experimentar do melhor da criação e o melhor do Criador. Você não vai ser enganado mais, você não vai viver preso a vícios, você não vai precisar divorciar e casar novamente para fazer certo, porque você só vai casar uma vez. Os teus filhos não experimentarão de abandonos de pais, de mães. Os teus filhos terão filhos segundo o coração de Deus, porque o teu coração vai ensinar, vai pregar, vai cuidar, vai revelar a glória de Deus. Eu sei que é difícil, mas sabe como? Arrependimento, oração, leitura da palavra. Sabe por que o povo é levado como massa de manobra? Porque não lê a palavra. Oséias 4:6 fala que o povo peca, o povo vive em desobediência, o povo sofre por falta de conhecimento. Até quando você será levado como massa de manobra? Até quando o diabo vai esbofetear a sua cara todo dia? Até quando você vai levantar a mão e vai ouvir Satanás falar no seu ouvido? Com a mesma mão que você adora, é a mesma mão que você se masturba. Jesus está aqui nessa noite para você morrer para você, para eu morrer para mim mesmo, e se colocar diante do Senhor, para que Ele cresça e eu diminua. Se coloque de pé. O meu melhor. Desculpa, mano. Desculpa, mano. Jesus está aqui para tirar a voz de acusação de Satanás. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, o servo de todos os irmãos. Que ele cresça e que eu diminua, e que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, o servo de todos, vivendo de mim, e menos de mim, e menos de mim. Eu entrego